Irmãos, a partir do versículo 8 ao versículo 13. Isaías capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 13. Diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesado os ouvidos. Fecha-lhes os olhos, para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que seja desolada as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de toda assolada. Então o Senhor afaste dela os homens, e do meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser postada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda fiquem firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? Deus querido, graças te dou pela tua palavra. Deus, eu te louvo pela tua misericórdia para conosco. Meu Senhor, abençoa-nos na palavra que nós queremos trazer à tua casa, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero conversar com a igreja, sobre o efeito da pregação profética. Amém? O efeito da pregação profética. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Eu quero te falar que o mundo, ele pode ser transformado pelo poder da pregação profética. A Bíblia diz assim: a Bíblia nos fala que nós devemos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. O mundo que você vive, a cidade que você vive, o lugar onde você mora, a situação em que você está inserido ou inserida, ela pode sim ser transformada pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poder para transformação do mundo. E a palavra de Deus, ela transforma todo aquele que nele crê. Eu quero falar para todos nós que estamos aqui. Você, eu, nós somos agentes transformadores deste mundo. Eu quero dizer para você que na tua boca há uma palavra de Deus, no teu coração há uma palavra que nesta palavra tem um efeito transformador. Há um efeito da pregação profética na sua vida. Há um efeito de Deus na palavra profética, na palavra de Deus. A palavra profética, eu quero te dizer uma coisa, que a palavra profética é a palavra que vem do trono de Deus e que ela restaura o homem em todos os seus aspectos da sua vida. A palavra profética, ela traz uma vida eterna. A palavra profética, quando ela age em nós, a Bíblia nos diz que tudo é transformado, tudo é mudado. A palavra profética, quando ela é lançada, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo na nossa vida.
há uma mudança de Deus, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de caráter, há uma mudança nas suas percepções, porque a palavra de Deus, a palavra que vem do trono, a palavra direta do Senhor, é uma palavra que ela tem um efeito extraordinário na sua vida. Muda completamente o seu caminho, muda completamente a sua vida. Eu já tive aqui na nossa igreja algumas experiências de alguns irmãos que chegaram para mim e disseram: pastor, a minha vida foi mudada através de determinada pregação, através de determinada palavra. Aquela palavra, aquele dia, ela teve um efeito tão grande na minha vida que a minha vida foi mudada. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que a palavra profética, vindo de Deus, ela tem um efeito transformador na sua vida, ela age em todos os aspectos. Corpo, alma e espírito são mudados, transformados, porque a palavra profética tem uma ação extraordinária em nós. Eu quero conversar com a igreja, eu quero conversar com os irmãos a respeito deste texto que nós lemos de Isaías. A palavra do Senhor através de Isaías. A Bíblia nos diz que no versículo 1 do capítulo 6, diz que após a morte do rei Uzias, o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus. Uma visão do trono de Deus. E essa visão, e em seguida, a partir dessa visão, Isaías foi convocado por Deus para levar um povo esta palavra, levar ao povo esta palavra que estava em pecado. As palavras que Isaías traz não são palavras de passar mãozinha na cabeça. A palavra profética que Isaías traz não é uma palavra de fazer afago no cabelo. A palavra profética que Isaías traz neste capítulo 6 é uma palavra para homens que estavam em pecado. E estes homens que estavam em pecado era o povo de Deus. Não era o que nós chamamos ímpios, não. Eram israelitas, povo de Deus, que estavam em pecado. E eu fui ler Isaías capítulo 45, Isaías capítulo 5, que nos fala sobre, a partir do versículo 18, olha que interessante, que é um capítulo antes, alguns textos antes do texto que nós estamos discutindo, conversando. Isaías capítulo 5, bota aí na tela, meu irmão, a partir do versículo 18, que diz assim, olha só, ai dos que puxam o mal com cordas falsas, e o pecado com cordas de carro. Puxam o mal com cordas de falsidade, e o pecado eles puxam com cordas de carro. E o versículo 19 diz, e dizem que Deus se apresse para realizar a sua obra. Puxam o pecado com cordas de falsidade, puxa o pecado com cordas de carro para que as coisas aconteçam mais rápido, e depois dizem que Deus se apresse a realizar a sua obra, para que a vejamos e que o propósito dos santos de Israel se cumpra logo, para que o conheçamos. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam de bem, e o bem mal, e transformam trevas em luz, e luz em treva, o amargo em doce e doce em amargo. Ai dos sábios aos seus próprios olhos e inteligente aos seus próprios conceitos. Ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebidas fortes. E aos que absorvem o culpado por suborno e negam o direito dos justos. Esta é a palavra que Isaías traz no capítulo 6, para este povo, israelitas,
Um povo de Deus que estava em pecado, que estavam pecando diante de Deus. Irmãos queridos, a palavra profética, ela transforma a nossa vida. Muitos não querem ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos desmascara. A palavra de Deus tira as nossas máscaras e revela quem nós somos ou como nós verdadeiramente estamos diante de Deus. Nós falamos aqui outro dia que pecado é pecado. Prostituição é pecado. Mentira é pecado. Adultério é pecado. Viver em fornicação é pecado. Viver longe da presença de Deus é pecado. A Bíblia nos mostra que nós queremos falar para vocês, em Isaías no capítulo 6 e no versículo 8 diz que após Isaías ter essa visão do trono de Deus, no versículo 8, Deus leva Isaías a profetizar, ter uma palavra dura com o povo. Diz assim o versículo 8: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei e a quem é ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. As palavras que Deus colocou na boca de Isaías era uma palavra dura. Mas Deus perguntou: a quem eu vou enviar para pregar, para profetizar a este povo de coração duro? Um coração de duro servil. Isaías se prontificou e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor Deus deu a Isaías uma missão difícil de fazer dos pecadores pessoas abstinadas. O que é abstinadas? Pessoas que estavam presas, amarradas aos seus pecados, de modo que não encontraram arrependimento. Deus mandou que Isaías levasse uma palavra a esses homens que estavam vivendo esta vida. Diz assim o versículo 9, versículo 10, diz assim: olha lá, engorda o coração do povo e faz-lhes pesado os ouvidos, e fecha os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos, e não ouçam com os ouvidos, nem entendam o seu coração, nem se convertam para que sejam sarados. As consequências para uma vida de pecado, as consequências que aquele povo estaria vivendo, é que haveria uma grande desolação sobre a terra, e não só na santa semente permaneceria, e só a santa semente permaneceria. Diante desta palavra profética de Isaías, recebida por Isaías, é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, meus irmãos. E que esta palavra que eu tenho orado ao Senhor, que esta palavra possa entrar no seu coração, que esta palavra profética possa mudar a sua vida. Se esta palavra testemunhar contigo, cumpra essa palavra na tua vida. Porque se esta palavra fala contigo, se você disser, boa esta palavra, mas se você não tomar ação, ela entra no ouvido e sai no outro. Ela não surge o efeito para que foi lançada. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, que a palavra profética, ela traz à tona a nossa ignorância espiritual. A palavra profética te mostra o quanto que você está ignorante, o quanto que você está longe daquilo que Deus preparou para você, o quanto que você está distante daquilo que Deus projetou para a tua vida.
Nós cantamos muitas vezes, eu tenho a marca de Cristo, eu tenho a profecia, eu tenho o propósito. Mas o quanto que esta marca de Cristo realmente está na tua vida? O quanto que a marca de Cristo é vista por outras pessoas? Porque se eu tenho a marca de Cristo no meu peito, eu muito mal posso ver. Se a marca de Cristo está nas minhas costas, eu não consigo vê-la, mas outras pessoas verão. Você tem a marca de Cristo, mas essa marca de Cristo, ela tem que ser vista por outras pessoas. A Bíblia nos diz que nós temos que ser o exemplo dos fiéis, no partir do pão, na comunhão e na oração. A pregação profética, ela traz à tona as nossas ignorâncias espirituais. O texto que nós estamos lendo no versículo 9 diz assim: então, disse ele, vai e diz a este povo, vocês vão ouvir de fato, mas vocês não vão entender. Vocês vão ver na verdade, mas vocês não vão perceber. A palavra profética, ela desvenda as nossas ignorâncias espirituais, em que nós vemos e não entendemos. Nós ouvimos e nós não compreendemos, porque nós estamos ignorando as verdades espirituais. Preste atenção. O povo de Deus estava endurecido o seu entendimento. O povo de Deus estava com o coração duro, de modo que a missão de Isaías consistia em alertar o povo para a sua ignorância em relação à vontade de Deus. A missão de Isaías consistia em dizer ao povo que a vontade de Deus era uma coisa, mas o povo queria continuar andando nos seus caminhos. Eu quero falar que as profecias de Deus revelam as nossas ignorâncias daqueles que vivem longe do caminho do Senhor. Aqueles que estão longe do caminho do Senhor, a palavra de Deus revela nossas ignorâncias. Outro dia eu disse aqui à igreja, irmãos, que os espirituais, eles gostam de andar com os espirituais. Os crentes carnais só gostam de andar com crente carnal. Os crentes carnais não gostam de estar juntos com os crentes espirituais, porque a conversa dos espirituais é sobre as coisas do céu. A conversa dos espirituais é Jesus está voltando. A conversa dos espirituais é sobre as bênçãos de Deus, é sobre os milagres de Deus, é sobre a obra de Deus, é sobre aquilo que Deus está fazendo, é sobre os projetos de Deus nas nossas vidas. Mas a conversa dos carnais não tem nada de Deus. E aí, irmãos, que comunhão há entre a luz e as trevas? O crente carnal diz para o crente espiritual, tu é chato. O crente carnal diz para o espiritual, eu não consigo estar perto de você, porque você só fala de Deus. Você não tem outra conversa. A pregação profética, ela revela, ela traz à tona a nossa ignorância espiritual. Todo homem que se aproxima da profecia de Deus tem a sua natureza revelada. Deus quer revelar aquilo que está dentro de nós. Deus quer trazer, Deus quer nos dar entendimento. Quais são os verdadeiros motivos que nos movem? Aquilo que realmente está nos movendo, vem da parte de Deus ou vem de vaidades pessoais? A palavra profética revela isso para nós. A palavra profética, ela revela a nossa natureza. Deus revela o nosso estado de ignorância através da palavra profética. E quando Deus traz essa revelação das nossas ignorâncias, isso nos incomoda. Mas Deus,
Ele quer, Ele traz isso à nossa vida para que nós venhamos nos consertar. Deus busca um povo santo, diz o hino, revestido de poder. A palavra profética revela as nossas ignorâncias para que haja em nós uma correção, para que haja em nós mudança de vida, para que haja em nós mudança de rumo. A palavra profética, ela mostra as nossas ignorâncias espirituais. Eu quero te falar mais uma coisa, ou mais algumas coisas, que a palavra profética, irmãos, ela torna o nosso coração errante endurecido. A Bíblia diz assim: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelos caminhos eternos. A Bíblia diz assim: tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. A palavra profética, ela torna o nosso coração errante e endurecido. Ela endurece. A palavra profética enrijece os nossos corações. No versículo 10, Isaías capítulo 6, diz assim: torna ou engoda o coração do povo. Endurece os ouvidos e fecha os olhos, para que não vejam, e a ele ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta e seja salvo. Naquela outra tradução diz: engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos, e não ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e sejam sarados. A pregação da vontade de Deus ao que estava em pecado fecharia mais o coração deles para o mandamento do Senhor. Quem está em pecado, a palavra profética endurece mais o coração. Quem anda em pecado, irmãos, a palavra profética endurece mais o coração. Porque quer andar em pecado, quer viver em pecado. A nossa pregação pode tornar insensível e assim enrijecer o coração do pecador para com a vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Diante da palavra profética de Deus, não há meio termo. Não há meio barro e meio tijolo, não. Diante da palavra profética, ou você ama a vontade de Deus, ou você odeia a vontade de Deus. Há uma palavra profética hoje lançada neste lugar. Ou você vai amar esta palavra, ou você vai odiar. Algum tempo atrás, Deus me trouxe uma palavra a esta igreja sobre a volta de Jesus. E quando eu fui embora, uma pessoa me parou ali na porta e disse para mim: pastor, se eu soubesse que o senhor ia pregar hoje sobre este tema, eu não viria à igreja. A palavra profética, ela não tem meio termo. Ou você odeia, ou você ama a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, porque ela é luz para o seu caminho. Ame a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Quem anda em trevas, com lanterna, com lâmpada, os seus pés não tropeçarão em espinhos. Mas se você anda em trevas, você viverá tropeçando e caindo. A palavra profética,
ela ocasiona um tempo determinado de provação. No versículo 11 e no versículo 12, de Isaías capítulo 6, diz assim: então disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada. E o versículo 12 diz o quê? E o Senhor afaste dela os homens, e do meio da terra seja grande o desamparo. Irmãos queridos, havia uma grande prova a ser implantada no meio do povo errante. Esta prova ela teria um tempo determinado, uma vez que a terra sofreria um grande desamparo. A prova que você está vivendo, meu irmão e minha irmã, tem um tempo determinado por Deus. A prova que você está passando há um tempo determinado por Deus. A Bíblia nos diz em Eclesiastes: há tempo determinado para tudo. Há o tempo de guerra e o tempo de paz. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã: não queiram abreviar a sua prova, a sua luta, porque Deus está tratando contigo. Deus está te moldando na luta, Deus está te moldando na prova, para que você seja vaso aprovado. Se você quer abreviar a sua luta, se você quer abreviar a sua prova, então você não será aprovado por Deus. Você não vai ser vaso aprovado. O vaso aprovado, ele passa pelo molde de Deus. A Bíblia nos mostra Jeremias. Deus o leva a um monte, e lá em cima do monte Deus pergunta a Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Ah, Senhor, eu estou vendo uma olaria. E o que você está vendo dentro dessa olaria? Eu estou vendo o oleiro preparando um vaso. Ei. E o que acontece? Este vaso, quando ele está sendo formado, o oleiro quebra e faz um vaso novo. Irmãos, querido irmã amada, eu quero te dizer que você é o vaso na mão do oleiro e Deus está te formando de acordo com a vontade dEle, de acordo com o desejo dEle. Mas quando você está na olaria de Deus, você está sendo moldado segundo a vontade dEle. Ei, não queira abreviar a sua luta e a sua prova. Senhor, oh pastor, a luta está grande, a prova está muito grande. Mas é Deus que está no controle da tua vida. É Deus que está trabalhando na tua vida. É Deus que está te moldando. Quanto tempo vai durar? É o tempo que Deus determinar para a sua luta e para a sua prova. Mas assim como Ele te dá a luta, assim como Ele te dá a prova, Ele vai também te dar a vitória. E quando você terminar a sua luta, quando você terminar a sua prova, você vai ser um vaso novo. Tem uma música que nós cantamos dizendo assim: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Às vezes, irmãos, você canta, você fala sem você entendimento. Sem você entender o que você está falando, você está cantando. Você canta aquela música assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Olha o que o oleiro está fazendo. Quebra a minha vida. Olha o que você está pedindo. E a faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero chamar a tua atenção. Ei, presta atenção. Nós precisamos compreender que Deus tem um propósito
propósito em todas as provações. Ele não dá aprovação para todo sempre. Há um tempo determinado. O seu desejo é que ela dure o tempo necessário até que os pecados sejam limpos. Você entendeu? As suas lutas, as suas provações, têm um tempo determinado de Deus para que você seja limpo. Para que haja uma limpeza. Porque você tem que ser vaso escolhido, aprovado, para o serviço do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero te falar, meu irmão e minha irmã, que a pregação profética, ela é prova aos santos. Versículo 13 diz assim: porém, se ainda a 10ª parte ficar, e tornar a ser pastada, e o carvalho, e como a azinheira, depois de se desfolharem, ainda ficarem firmes, ainda ficam firmes, assim é a santa semente será dela. Esta prova fica ao toco. A aprovação, irmão, sempre fica alguma coisa. A luta que Deus está fazendo você passar, vai ficar alguma coisa. E o texto diz que vai ficar o toco. O toco foi identificado. Eu vou ler a minha versão, diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como o terebentino e como o carvalho, dos quais depois derribado, ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Capítulo, versículo 13. Na sua luta fica o toco. E esse toco é identificado como sendo os santos que permanecem depois da aprovação. Nem todos que passam por provações permanecem. Alguns desistem da caminhada. Alguns não conseguem chegar até o final. Mas desses que chegam até o final, fica. Aqueles que não se dobram diante dos outros deuses e rejeitam e aceitam a vontade do Senhor. Segundo 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, diz assim: todavia, deixarei Israel 7.000, depois que os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca não o beijou. Elias pensou que ele só tinha sobrado ele. Elias pensou que só ele tinha ficado por profeta. Aí Deus disse para Elias: olha, Elias, tem 7.000 que não se dobrou a Baal. Irmão, sempre haverá remanescentes. Deus está fazendo você na prova para que você saia dela vitorioso. Mesmo que as folhas caiam, mesmo que os frutos caiam, mas vai ficar o toco. E deste toco, Deus vai criar uma árvore nova e forte. Eu quase sempre vou em Magé. E lá no Magé, os tios da Cíntia arrancam a banana. E quando arranca a banana, a bananeira é cortada. Não é isso? Aí fica só o toco. Aí daqui a algum tempo, daquele toco, começa a crescer outra bananeira. E aquela bananeira que cresce vai dar uma banana melhor do que a primeira. Irmãos, é assim conosco. Deus tira de nós aquilo que não é dele, folhas, galhos, troncos, e deixa toco,
para que a partir dele possamos crescer uma nova árvore, formosa, bonita, vitoriosa, forte, cheia de frutos, para a glória e honra do nome do Senhor. Acontece em Minas também, irmão Aurélio? Glória a Jesus. Deus deixa o toco, irmãos, para que seja uma nova árvore. Eu quero falar para vocês mais uma coisa. O efeito da pregação profética. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 7, fala sobre a profecia do Vale dos Ossos Secos. Os irmãos se lembram? Esse texto em que Deus levou o profeta Ezequiel 37 a profetizar num vale de ossos secos. Diz assim o versículo, Ezequiel capítulo 37, versículo 1. E veio a minha palavra do Senhor, e ele me fez sair em espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez passar em volta deles. O Senhor Deus fez ele passar para ver o que estava acontecendo. Deus faz você passar, irmãos, para ver o que está acontecendo, para que você profetize com autoridade. Se você não está vendo o que está acontecendo, você não tem como profetizar. Mas Deus levou Ezequiel para dar uma volta em torno dos ossos, para que Ezequiel veja o que estava acontecendo. E ele olhou e viu que os ossos estavam sequíssimos, versículo 3. E disse-me: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E diz o Senhor Deus: assim diz o Senhor a estes ossos: eis que te fará entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei neles nervos, e os farei crescer carne sobre eles, e sobre eles estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei sobre eles, como Deus me tinha dado uma ordem. E aí eu vi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se acharam, cada um com o seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, e não havia nele o Espírito. E ele me disse, segunda profecia, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me tinha ordenado. Então o Espírito entrou neles, e vieram e puseram nele, e puseram em pé um exército grande e grande, né? Extremo. Só até o versículo 10. Eu quero te falar, meu irmão, nessa palavra de Ezequiel, nos mostra um exemplo do efeito da palavra profética. Eu quero te dizer, meu irmão, guarde essa palavra, que a palavra profética, ela põe ordem no caos. No versículo 7 de Ezequiel, capítulo 37, nos fala que havia um caos. Quando nós vamos ao cemitério, você entra no cemitério e geralmente há uma ordem dos esqueletos. Cada esqueleto, cada corpo tem o seu lugar. Tem as covas. Cada um está lá no seu lugarzinho guardadinho. Mas lá no vale dos ossos secos, em Ezequiel, não havia ordem. Estava uma bagunça. Estava tudo desarranjado. Havia um verdadeiro caos.
Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, guarda esta palavra no teu coração. O primeiro efeito da pregação profética é que ela coloca ordem no caos. Os ossos se chegaram, cada osso no seu osso. A palavra, o efeito da palavra profética na tua vida e na minha vida é que Deus vai colocar em ordem aquilo que está bagunçado. Deus não age nas condições bagunçadas. Não espere que Deus vai agir na tua vida se a tua vida está um caos. Deus vai agir, Deus vai profetizar como está profetizando hoje. Osso, se junte a cada osso. A profecia nesta noite para a sua vida é que haverá ordem no caos. Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você coloque a sua vida no altar. Deus quer que você coloque ordem na sua casa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para a tua vida. A tua vida está em ordem ou a sua vida está bagunçada? Sabe, meu irmão e minha irmã, o reflexo da sua casa é a sua vida espiritual. Se a sua casa vive bagunçada, a sua vida espiritual está bagunçada. Se o seu quarto é um quarto bagunçado, as coisas fora do lugar, este é o reflexo, é o retrato, é o espelho da sua vida espiritual. Você sabe disso? Se o seu quarto, se a sua casa, se as suas coisas é bagunçada, é de qualquer maneira, é jogada, é largada, este é o espelho da sua vida com Deus. Mas Deus hoje quer colocar ordem. Deus quer colocar ordem no caos da sua vida. Deus quer fazer com que um osso junte ao outro osso. Ei, para que isso aconteça, vai ter barulho. Para que isso acontecer, vai sair coisa do lugar. Para que haja espaço para que um osso se junte a osso. O efeito da palavra profética é que vai ter ordem no caos. Eu quero te falar, meu irmão, antes de haver restauração, antes de haver vivificação, antes de haver a bênção de Deus na sua vida, precisa ter o estabelecimento de uma ordem. A pregação profética nos faz ver a situação que nós estamos vivendo. A pregação profética nos faz ver quão caótica está a nossa vida. Confrontamos a pregação profética, confronta os nossos valores e nos faz rever os nossos conceitos, os nossos pensamentos, o nosso amor, o nosso respeito, como nós tratamos as pessoas. Eu quero te falar mais uma coisinha. O efeito da pregação profética, ela traz restituição. Versículo 8, Ezequiel capítulo 37, versículo 8. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, restituição. E cresceu carne, restituição. E estendeu-se pele sobre aqueles corpos, restituição. Mas não havia o espírito. Logo após os ossos se juntarem, o poder de Deus começa a reconstruir os corpos.
E o momento da restituição de tudo aquilo que um dia que eles tiveram, foi perdido. Era um exército numeroso, diz o texto. Mas aquele exército numeroso tinha se acabado. Estavam espalhados. Os ossos estavam espalhados. Deus começou a colocar ordem naquele caos. Um osso começou a juntar um osso. Depois Deus começou a reconstituir pele, órgãos, nervos. Deus começou a colocar as coisas no lugar. Deus começou a trazer aquilo que tinha sido perdido. Lá em Lucas, capítulo 15, nos fala sobre a parábola do pródigo. Sabe o que significa pródigo, irmãos? Pródigo significa gastador. Se você gasta mais do que você ganha, você é um pródigo. Deve ter muitos pródigos aqui, que não sabem administrar aquilo que Deus tem te dado. Gasta além da conta. A palavra nos diz que quando o filho pródigo voltou, o pai restaurou a condição dele. Deu roupa nova, botou um anel novo, fez uma festa, colocou sandálias novas. Restauração, ele é um efeito visível do efeito da pregação profética. A pregação profética, ela restaura nossas vidas. De tal maneira que a Bíblia diz que aquele que pecava não peca mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Restauração é o efeito visível da pregação profética. E esta restauração, ela traz para nós, bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. E aí, queridos irmãos e irmãs, muitos crentes não se têm dado por satisfeito por esses dois efeitos. O efeito de colocar ordem no caos. O efeito da restituição. Mas há um outro efeito também da pregação profética. É a ressurreição. Aqueles corpos, Deus tinha colocado ordem no caos. Um osso se juntou a outro osso. Deus tinha restituído, colocado ossos, pele, nervos. Mas o outro efeito foi a ressurreição. O efeito da pregação profética verdadeiramente produz um efeito extraordinário pela ação do Espírito Santo. Lá no livro de João, no capítulo 10, e no versículo 10 diz assim: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. O efeito da pregação profética traz para nós vida e vida com abundância. O efeito da pregação profética nos leva a confessar pecado. Jesus salva, mas a confissão de pecado nos restaura. Quando você confessa pecado, o diabo não tem mais autoridade sobre a tua vida. Mas aquele que não confessa pecado estará sempre à mercê das acusações do inimigo. Aquele que confessa pecado e deixa, alcança a misericórdia.
O efeito da pregação profética traz para nós ressurreição. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado. Irmãos e irmãs, entendam, aceitem, pratiquem a palavra de Deus. A palavra profética, ela tem um efeito extraordinário na sua vida. A palavra profética muda o rumo da tua vida. A palavra profética muda as situações da sua vida. A palavra profética de Deus, ela não pode ser negligenciada. A palavra profética, ela não pode entrar no ouvido e sair no outro. A palavra profética, ela tem que entrar no ouvido e descer no coração e fazer morada. Eu quero dizer para você, fechando essa palavra, que o efeito da palavra profética, ela altera, ela muda o rumo das nossas vidas. Se creres, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. A palavra profética transforma o homem, transforma a mulher. A palavra profética muda os nossos caminhos. A palavra profética, eu quero te dizer uma coisa. A palavra profética, ela reordena as nossas vidas. Porque Deus muda. Se você crê na palavra profética, se você estava indo para a direita, Deus reordena a sua vida e pode te mandar para a esquerda. Se você crê na palavra profética, se você está indo para baixo, Deus manda você ir para cima e você vai. A palavra profética diz para você: sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que você não conhece. Você arruma a mala e parte na direção que Deus te manda. A palavra profética tem um efeito extraordinário na sua vida. Irmãos queridos, irmãs amadas, receba nesta noite a palavra profética na sua vida. Acima disso, receba o efeito da palavra profética no seu coração. E você verá a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero convidar a igreja para nós orarmos em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja